entrar. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Débora, eu sou enfermeira da unidade e eu estou aqui hoje fazendo a sua consulta de pré-natal, tudo bom? Pode me dar sua caderneta de gestante? Já fez algum exame, ultrassom? Eu tenho só ultrassom aqui. Pode me dar, por favor? Bom, eu vi aqui que você já tá com algumas semanas, mas é sua primeira consulta, né? É. Tá bom. Tava com medo de vir, foi? Sem tempo mesmo. Ah, sem tempo, né? Mas vamos aqui abrir a caderneta. Bom, quando abrimos a caderneta, pessoal, temos aqui os dados da gestante. Nome, como gosta de ser chamada, nome do companheiro opcional, data de nascimento, enfim, os dados dela. Aqui na caderneta temos algumas informações sobre a gestação, que a gestante pode estar lendo e tudo mais. Mas a nossa consulta começa aqui. Aqui nós vamos colocar o nome da paciente, peso, altura, a idade. Aqui vamos ter a data da última menstruação dela, para a gente calcular a idade gestacional. Porém, como eu já falei no vídeo anterior, preferimos calcular através de uma ultrassom, caso a paciente já tenha ultrassom. Vindo aqui mais pra frente, vamos ter os exames que nós vamos pedir hoje na primeira consulta. Tratamento de sífilis, caso dê positivo para sífilis. Ultrassonografia com a data, idade gestacional, idade desde a última menstruação, idade gestacional de acordo com a ultrassom, peso fetal, placenta, enfim. Aqui desse lado, a gente vai perguntar para ela algumas coisinhas. Vamos lá? Bom, Arielle, é sua primeira gestação? Sim. Pronto, então primeira gestação. Então, como é a primeira gestação dela, a gente não vai colocar que ela já teve um aborto, que ela não teve, a gente não vai colocar que ela teve um parto normal ou cesárea. Mas aqui na caderneta nós colocamos quantas gestações teve, se teve algum aborto, se teve parto, se foi um parto com um bebê com eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, se foi um parto normal ou cesáreo. Mas, como ela está na primeira gestação, a gente coloca que é a primeira gestação dela. E aí a gente vai fazer algumas perguntas. Por exemplo, diabetes? Tem diabetes? Não. Infecção urinária? Não. A senhora fuma? Não. Bebe álcool ou alguma droga? Não. Bebo. Mas agora na gestação sabe que não pode, né? Ingerir bebida alcoólica. Nem de vez em quando? Não tinha, não pode. E assim, outras perguntas a gente faz, como se tem violência doméstica, se tem AIDS ou HIV, que a gente vai pedir também nos exames, mas a gente pergunta também se tem anemia, enfim, temos várias perguntas aqui na nossa caderneta da gestante que a gente vai fazer para ela. Abrindo esta parte, a gente começa a consulta. São 2 consultas com o enfermeiro, uma com o médico. 2 consultas com o enfermeiro, uma com o médico. Na consulta a gente vai colocar a data, vai perguntar se tem alguma queixa. Tem alguma queixa, Arielle? Sim. Qual? Tô tonta, tô com muito sono, tô muito enjoada. É normal do iníciozinho assim da gravidez, tá bom? Da gestação. Aí aqui, gente, a gente vai colocar a idade gestacional, que pode ser através da data da última menstruação ou da ultrassom. Como a nossa paciente trouxe a ultrassom, nós vamos olhar através da ultrassom. A gente tá aqui com a ultrassom fictícia, né? Não é de verdade. Mas na ultrassom dela, nós vimos que a data da última ultrassom dela foi dia 10 de abril. Então, dia 10, aqui no gestograma, a gente vai em abril. E a gente vê que dia 10 de abril, ela tava com 11 semanas e 1 dia. Então, aqui, no dia 9 de abril, ela tava com 11 semanas. E no dia 10, que foi o dia da ultrassom, ela tava com 11 semanas e 1 dia. Então, hoje, que é dia 15 de maio, a nossa paciente está com 16 semanas. Dia 15 de maio, 16 semanas. De acordo com a data da ultrassom dela, que é muito mais precisa do que a data da última menstruação. Mas isso é só se a paciente já trouxe a ultrassom, entendeu? Se não trouxe, a gente vai fazer o cálculo através da data da última menstruação. Aí aqui a gente coloca peso. Edema a gente vai fazer no exame físico.
Mas aqui a gente coloca pressão arterial, altura uterina, apresentação fetal, esse batimento a gente vai fazer depois, quando formos fazer o exame físico. Quando acabar a consulta, aqui nas anotações, vamos fazer a nossa anotação de enfermagem. Falar o que foi feito, o que foi prescrito e tudo mais. Aqui também vamos ver as vacinas que a gestante tem que tomar, que é a antitetânica, a hepatite B e a influenza. Aqui também temos a consulta odontológica, que é de extrema importância, que a gestante também faça acompanhamento odontológico. Mais algumas informações sobre o parto, posições de parto e tudo mais. E aqui nós temos, no final da caderneta, a caderneta do parceiro, do pai. Tem a consulta odontológica, os exames, que ele também tem que fazer os exames, as vacinas, tudo direitinho. Bom, Arielle, a senhora então está com 16 semanas hoje, parabéns. Como é a sua primeira consulta de pré-natal, além da gente abrir aqui a sua caderneta, vamos fazer algumas solicitações de exames. Vamos solicitar tanto os exames laboratoriais, quanto também hoje vamos fazer os testes rápidos, que são necessários fazer na consulta do primeiro trimestre e na primeira consulta do terceiro trimestre. Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Pronto. Bom, gente, eu já mostrei em um vídeo anterior pra vocês quais são os exames que nós pedimos, que nós solicitamos na consulta de pré-natal, que são esses aqui. E como a nossa paciente já passou da 12ª semana, nós podemos também pedir o carbonato de cálcio junto com o sulfato ferroso e o ácido fólico. Bom, gente, agora nós vamos fazer o exame físico da nossa paciente. Nós gostamos de fazer, nós aqui da unidade, gostamos de fazer o exame físico a partir da 14ª semana de gestação, porque é quando o bebê já saiu da síntese pública, e aí a gente consegue ouvir mais os batimentos cardíacos e sentir o bebê, para não deixar também a paciente preocupada, porque às vezes ali no iníciozinho da gestação, por estar ainda na síntese pública, a gente não consegue ouvir o coraçãozinho do bebê ainda, entendeu? Então a gente espera, mas como nossa paciente já está com 16 semanas, nós já conseguimos ouvir o coraçãozinho do bebê, então já podemos fazer o exame físico completo. Então, agora nós vamos fazer o exame físico. Licença, Arielle, eu vou fazer o seu exame físico. Vou olhar as mucosas da nossa gestante. E, a partir daqui, a gente vai para as mamas. Não vou expor a minha colega aqui agora, mas a gente vai examinar as mamas, se tem algum nódulo, alguma coisa aqui nas mamas. Depois, vamos para a barriguinha da nossa gestante, que obviamente aqui está ilustrativa, mas a nossa gestante já tem 16 semanas. Então, nós vamos medir o fundo de útero da nossa gestante. Vamos supor que nossa gestante está aqui na 16ª semana. Então, nós vamos colocar a nossa fita aqui na síntese pública, no ossinho, e ir com a fita até o fundo de útero. Como nossa paciente supostamente está com 16 semanas, a gente vai colocar mais ou menos que a barriga dela tá assim, com 19 centímetros mais ou menos. Aqui é a barriguinha dela. Aqui seria o fundo de útero dela. Junto com isso aqui que a gente faz, com essa manobra que a gente faz para sentir o fundo de útero, e agora nós vamos fazer a manobra. O fundo de útero dessa paciente está aqui, e aí a gente vai fazer as manobras assim, de um lado para o outro, bem fundo, pra gente sentir onde o bebê tá. Assim. Quando a gestação já tá no finalzinho, que o bebê já tá encaixando, a gente já faz aqui pra ver se o bebê tá encaixando. Como nossa paciente tá na 16ª semana, não tá encaixado ainda. Mas vamos fingir, né, que o nosso bebê tá assim, na transversal. Com a cabecinha aqui em cima e os pezinhos aqui, assim. Então, aqui vai ser o lugar onde a gente vai colocar o nosso gelzinho pra gente escutar os batimentos cardíacos dele. Bom, aqui nós temos o Doppler e o gelzinho pra gente fazer, pra gente poder conseguir ouvir os batimentos do bebê. Como o nosso bebezinho tá aqui no lado direito, né, a cabecinha dele tá aqui, os pezinhos aqui embaixo, nós vamos colocar o gel aqui. Licença, viu, Arielle? A gente coloca o gel. E aí, com ele ligado,
nós vamos passar na barriga da gestante. Como nossa paciente, ela de verdade não tá grávida, então não vamos escutar o batimento do bebezinho. Mas é assim. E aí aqui vai aparecer se tiver alguma coisa. Bom, os batimentos da nossa bebezinha, o bebezinho, tá de 140 batimentos por minuto, tá bom? É normal? Tá normal, tá tudo normal no seu bebê. Agora, nós vamos ver os edemas da perna. Como nossa colega ela tá de calça, não dá pra ver, mas eu vou tentar mostrar pra vocês aqui como seria. A gente iria mostrar as duas pernas da paciente, daqui do joelho até aqui, e iríamos dividir em 3 partes. E iríamos fazer esse movimento nas 3 partes, para ver se a nossa gestante está com algum edema. Como nossa gestante está sem presença de edemas, ok? Tá tudo certinho. Bom, agora depois do exame físico, nós vamos colocar se há presença de edemas, a altura uterina da nossa paciente, que estava em 19 centímetros, a apresentação fetal e anotar os batimentos cardíacos do bebê, ok? E daqui depois a gente vai fazer as anotações. Agora nós vamos fazer os testes rápidos. Bom, gente, antes do nosso gestante ir embora, nós vamos fazer os testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e C. Aqui nós temos uma triagem de neonatal, que é parecida com a triagem de pré-natal. Só que a que a gente vai usar é a de pré-natal, aqui foi só para mostrar para vocês como é. A gente vai colocar os dados da paciente e aqui a gente vai colocar o sangue da paciente. Bom, após realizar os testes rápidos e todos terem dados negativos, nós vamos encaminhar agora a paciente ou para a sala de vacina, caso ela ainda não tenha tomado as vacinas necessárias, ou para a recepção para agendamento da próxima consulta, ou com a gente, ou com o dentista. Mas a próxima consulta da nossa paciente será conosco, os enfermeiros, e será daqui a um mês. Ok, Arielle?